Tá sim. Beleza. Bem, pessoal, a gente chegando aqui ao final da nossa discussão sobre economia, nós vimos aí nessas videoaulas introdutórias alguns conceitos básicos, né? Entre o conceito de economia, propriamente dito, que é uma disputa, né? A visão do tamanho do Estado e do mercado na economia, que também é uma disputa, as relações entre oferta e demanda, né, que são interpretações diferentes sobre um fenômeno, né, as formas de incentivo da economia, seja estimulando pela oferta ou pela demanda, que é uma disputa, e os conceitos que nós vimos aí no campo da macroeconomia, que é as questões de inflação, taxa de juros e taxa de câmbio, que também perpassam por disputas e interpretações políticas sobre isso, né? Esse conjunto de interpretação distintas é o que forma o que a gente chama muitas vezes no Brasil da dita esquerda ou direita. De uma certa forma, esquerda ou direita divergem da maneira como enxergam a economia, da maneira como enxergam o Estado e, consequentemente, da maneira como esse Estado e a política deve ser gerida, né? Então, muito nesse esforço de entender ali brevemente os argumentos desses dois lados, né? E mostrar, claro, as tensões e contradições entre esses argumentos, pensei aqui mais em gravar essa, essa sinopse aí, ilustrando o que a gente chama muitas vezes, da política econômica, né? Que nós temos discutido aqui ao longo do curso. Primeira questão, qual que é a origem da esquerda e da direita, né? A origem da esquerda e da direita está onde? Está na Revolução Francesa, de 1789, de 1789. Lembrando que a Revolução Francesa, ela vai sofrer uma influência muito grande da própria Revolução Americana, de 1776. E a Revolução Americana vai sofrer muita influência dos escritos de Jean-Jacques Rousseau, que era um francês, né, que escreveu em 1755, por exemplo, o Contrato Social, que ele vai desenhar ali um modelo de organização que, na verdade, vai inspirar a Revolução Francesa, né? Então, esse é um primeiro ponto interessante para ilustrar a origem desse aspecto. Então, quando a gente fala esquerda e direita, é um conceito, entre aspas, recente na história, né? A partir de 1789, que começa a surgir essa ideia aí, né? Segundo, mas de onde veio essa ideia de esquerda e direita? Lembrando que a Revolução Francesa, ela foi polarizada. Tinha-se ali o terceiro estado, né? Ou melhor, o primeiro estado, que era o rei, a monarquia, né? A nobreza, que contava, claro, com o apoio da igreja, né, que entrava como segundo estado ali, e terceiro tinha as camadas populares da população, né, e que estava sendo dividido em dois grupos. Então tinha ali de um lado os girondinos, que representavam grande parte do pequeno empresariado, vivíamos ali num modelo monárquico, né, numa economia mercantil, não era uma economia capitalista na época, então tínhamos os girondinos de um lado e os jacobinos dos outros. Então os girondinos eles eram os empresários e os jacobinos eles eram ali talvez os liberais, né, os intelectuais ou empresários de menor porte. Esses dois grupos que disputavam o poder na Revolução Francesa apresentavam concepções diferentes sobre como deveria ser o papel do Estado, basicamente, né? E claro, não se falava de uma economia capitalista, diga-se de passagem. A moeda da época de troca era o ouro, né? Então era um sistema mercantil de trocas entre grandes nações. E claro, sustentado também por um modelo escravocrata, né? Enfim, a origem da esquerda e da direita surge de um fator histórico interessante. Na Revolução Francesa, os girondinos sentavam-se do lado direito nas mesas de negociações, né? Enquanto os jacobinos sentavam do lado esquerdo. E a bandeira da Revolução Francesa seguia essas cores, né? Então, enquanto a direita, literalmente sentados às direitas, estavam os girondinos representados pela cor azul, à esquerda, na Revolução Francesa, os jacobinos representados pela cor vermelha. Então, no Brasil, por exemplo, a gente vê a cor dos partidos, sei lá, dois partidos tradicionais que têm perdido muita força, né?
o PSDB e o PT. A cor do PSDB é uma cor azulada, né, enquanto a cor do PT e de grande parte dos partidos de esquerda tem uma coloração vermelha. Isso está mudando, né? Por questões políticas, por questões de marketing digital, a gente começa a ver muitas vezes que alguns candidatos de esquerda não saem mais com aquele slogan vermelhão, mas tem um brochezinho pequeno vermelho no terno e assim vai, né? Mas isso representa uma história entre esquerda e direita aí na nossa política convencional. Isso não é o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na verdade, ainda que esquerda e direita sejam representados entre social-democratas e republicanos nos Estados Unidos, a cor muda, né? Então, vermelhos são os republicanos e os democratas são azuis. De qualquer forma, nos Estados Unidos, a esquerda é considerada social-democrata, né, que representa um pouco essas ideias, e a direita nos Estados Unidos são considerados republicanos. Claro que dentro dos Estados Unidos, dentro do Partido dos Democratas, há vários níveis, né, entre eles. Então, por exemplo, o próprio Biden é como se fosse uma figura mais à direita dentro dos democratas, né? Diferente, por exemplo, do Sanders, que era um candidato nas eleições de 2016, né? Que perdeu as prévias para a Hillary Clinton, que era mais à esquerda, né? Mas enfim, mas nesse bojo se tipifica os sociais-democratas todos como esquerda, beleza? E como que esses dois grupos pensam? Qual que é a visão desses dois grupos a respeito, por exemplo, do Estado e da economia, né? Claro que eu estou fazendo uma tipificação, isso é um padrão bem generalizado, tá? Nós temos o seguinte, como que esses dois lados se entendem aqui, então? Nós temos, de um lado, por exemplo, da esquerda, né? A esquerda, de um modo geral, ali, sobre influência dos jacobinos, tá? Da Revolução Francesa, há um ideal muito de igualdade de condições sobre as políticas econômicas, diferente das figuras muitas vezes vinculadas à direita, que consideram igualdade de direitos. Qual que é a diferença de igualdade de condições e de igualdade de direitos? Na igualdade de condições, a filosofia é a seguinte: não existe. Todos partem de posições diferentes na sociedade. Se todos partem de posições diferentes, as pessoas precisam das mesmas condições para competir entre si. Do contrário, a gente reproduz um sistema monárquico que era a Revolução Francesa. Eu nasço rico, por questões consanguíneas, continuarei rico, né? Mas a figura da direita vai dizer o seguinte: não, eu concordo. Por isso que a gente defende igualdade de oportunidades, né? Não existe isso de você ter o sangue azul e ser filho do rei para você ser rei. Não. Todos têm que ter o direito, né, de competir. Todos têm que ter o direito. A igualdade tem que ser para todos. A igualdade de oportunidades tem que ser para todos. Então, por exemplo, se todo mundo terminou o ensino médio, todo mundo tem o direito de entrar numa universidade pública. Se você tem o cabelo amarelo, azul, se você é negro, branco, não importa, todos têm o direito de entrar. Então a gente tem que defender a igualdade de oportunidade. Todos têm que ter o direito de competir. Só que o sujeito da esquerda vai dizer o seguinte: mas espera lá, mas as condições não são as mesmas, né? E aí, como é que a gente faz? Se as condições não são as mesmas, a gente precisa criar condições para que pessoas em situações desiguais consigam competir entre si. Por isso, e o cara de esquerda vai dizer, eu defendo uma política reparatória, que algumas pessoas que estão em situações desfavoráveis recebam uma bolsa, um auxílio para competir, né? Mas aí o cara de direita vai dizer o seguinte: olha, mas aí você está partindo da desigualdade para gerar igualdade. Então você está tratando pessoas desiguais para torná-las iguais, né? E aí o cara da esquerda vai dizer: sim, eu estou tratando as pessoas desiguais, porque o que causa desigualdade é exatamente o fato das pessoas singulares. Aí o cara da direita vai dizer o seguinte: então você já está começando filosoficamente errado. E aí esse debate não termina nunca mais. Até hoje está presente, né, pessoal? E a gente observa isso.
que é uma política de cotas, por exemplo, o que são os auxílios emergenciais, o que é um Bolsa Família, e assim vai, né? São disputas filosóficas sobre qual deve ser o papel do Estado nessas duas visões. E aqui tem um aspecto interessante. Então, a direita vai defender o discurso da meritocracia. Olha, veja o caso do Joaquim Barbosa, um negro que chegou, né, no grau máximo do sistema judiciário, pobre. Ele batalhou sozinho, ele não precisou de bolsa, não precisou de nada. E tá lá, ó, a figura fantástica, né? Aí uma pessoa de esquerda vai dizer assim, não, tudo bem, mas ele é fora da curva, a gente tem que considerar que não, é muito pouco provável que vários Joaquins Barbosa chegassem lá, porque as condições são diferentes, e aí as elites se perpetuam no poder. Daí o cara da direita vai dizer o seguinte, mas o meu avô era pobre e ele chegou lá. E aí essa discussão que a gente observa entre esquerda e direita sobre o discurso de meritocracia, né? Os dois lados têm um aspecto muito importante, quer dizer o seguinte, olha, a gente tem que acabar com os privilégios herdados. Né? Essa foi a grande contribuição da Revolução Francesa. Acabar com os privilégios herdados. Ou seja, não é porque a pessoa nasceu numa família que ela vai ter o direito sobre isso. Então a gente tem que explorar a igualdade de oportunidade. O ponto de divergência entre esses dois lados é se na disputa da igualdade de oportunidades deve-se nivelar também aqueles que partiram de condições diferentes, ou se única e exclusivamente o mérito do indivíduo, o esforço individual, é capaz de superar essas condições daqueles que partiram de posições distintas. Então, esse é um ponto filosófico fundamental que movimenta o próprio papel das políticas econômicas do Estado. Alguma observação, pessoal, com relação a esse primeiro ponto, com relação a esse breve resgate aqui? Daniel, qual ponto que você acha que é o mais correto, digamos assim? Qual Olha, lado? eu não sei quem perguntou, porque eu estou com a imagem desligada aqui. Davi. Davi. Olha, Davi, eu sou branco, tenho cabelo liso, nunca sofri nenhum tipo de preconceito, sempre vim de uma classe média, média alta, usufruo da herança, nunca precisei trabalhar na vida, e mesmo assim fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, estou fazendo uma outra graduação em filosofia. Eu poderia dizer que tudo mérito meu, né? É mérito meu, ó, eu fiz tudo sozinho. Mas eu poderia dizer também que eu só fiz isso tudo porque eu tive meus pais me financiando. Quando eu quis, por exemplo, construir, os meus pais emprestaram dinheiro para mim sem taxa de juros. Quando eu optei por trabalhar e era moleque, meu pai falou: não, você não vai trabalhar, você vai só estudar. Porque se você trabalhar, você vai diminuir as condições de competição. Quando eu estudei numa universidade pública, a bolsa era pequena, meus pais acrescentavam minha bolsa. Quando eu tinha 18 anos, eu ganhei um carro, simplesmente porque eu tinha 18 anos. Então, o ponto é o seguinte, ô Davi, eu consegui tudo com o meu mérito. Agora, o ponto é, será que se eu tivesse nascido numa outra família, eu teria chegado, entre aspas, a essas pequenas micro conquistas da vida? Será que se eu não tivesse o núcleo familiar que eu tive, eu teria conseguido isso? Será que se eu não tivesse a educação que eu tive, eu teria conseguido? Talvez eu pudesse ser um Joaquim Barbosa, né? Mas eu considero que, do ponto de vista estatístico, a probabilidade de se chegar lá é muito pequena. Por quê? O nosso sistema é excludente. O nosso sistema é um funil. Quantas vagas nós temos no Supremo Tribunal Federal, né, por exemplo? Quantas vagas nós temos no Judiciário? Quantas vagas nós temos no CEO de uma empresa e assim vai, né? Numa universidade pública. É um funil. Todos podem chegar lá, graças à Revolução Francesa, todos podem chegar lá. O problema é que nem todos chegarão lá, porque o nosso sistema é excludente. A relação de oferta e demanda, que nós estamos vendo aqui no curso. Oferta e demanda, né? O exemplo mais simples que eu comento aqui, quantos Neymars existem no mundo? Né? Eu prefiro até falar em Mbappé agora. Ou seja, nós temos um exército de jogadores de futebol, 90% de jogadores de futebol no Brasil vivem o quê? Com um salário mínimo, né? E nós temos uma elite do futebol que recebe 200, 300 mil reais por mês, que é a média do futebol brasileiro na Série A, né? Dos titulares. Então, é um sistema excludente o nosso sistema. Ele possibilita a ascensão, mas ele é excludente, né? Ele não permite que todos vão chegar lá. Então, o ponto é o seguinte, ô Davi, sobre qual posição você olha? Eu digo, na minha história de vida, para mim é muito cômodo eu me sustentar no discurso de meritocracia. Para mim é muito cômodo.
né, pelos privilégios que eu tive. Eu fico me questionando que se eu tivesse nascido na favela, na periferia, na comunidade, sofrido abuso sexual na infância, tido uma família com núcleo desestruturado, sem referências para um capital minimamente econômico, cultural, né, e social, eu acho muito pouco provável que eu tivesse tido esse trajeto que eu tive. Entendeu? Enfim, imagino que eu não tenha respondido sua pergunta, né? Mas eu trouxe questões que são pontos de vista distintos aí Mas sobre esse valeu, assunto. valeu. Beleza? Agora, tem professores de vocês aí no FSJ que foram muito pobres, né? Muito pobres. Tem professores de vocês que andavam de bicicleta 8 quilômetros por dia para ir na escola. E, apesar de todas as adversidades, conseguiu chegar lá, fez pós-doutorado fora do país, fala inglês perfeitamente, chegou. Eu converso com esses professores de vocês. Hoje eles falam para mim, Daniel, se o que aconteceu comigo naquela época fosse hoje, como é que eu iria entrar numa universidade pública se a gente não está tendo concurso mais? É esse o ponto também, né? São pessoas fantásticas que tiveram uma trajetória, poxa, tiveram muito mais mérito do que eu, sem dúvidas, muito mais mérito do que eu, que tive as coisinhas prontas todo dia e tal, né? Nunca andei 8 quilômetros de bicicleta na vida, muito menos para ir para a escola, né? Então, assim, se for analisar em termos de mérito, essa pessoa teve muito mais mérito do que eu. Só que se a gente for analisar, talvez, em termos de titulação, a gente está no mesmo nível. Então, assim, esse é um ponto complicado de se analisar. Tem uma videoaula, Davi, se você quiser, no canal aí, que eu gravei, chama... Até brinco, né? Mimicracia ou meritocracia. E tem uma outra sobre capital social, capital cultural e capital simbólico, que eu gravei para as aulas de administração, que eu até indico você assistir. Não vai cair na prova, não, só como complemento aí, que problematiza um pouco mais essas questões de mérito aí, beleza? Beleza, obrigado. Pessoal, mais algum comentário com relação a esse ponto? Beleza? Pois bem, então esse é um primeiro ponto de disputa política aí. Nós temos um segundo ponto que trata-se do conceito educação, saúde e o papel das empresas no mercado, tá? Então nós temos o seguinte, a esquerda vai defender o seguinte, olha, a gente precisa ter uma educação pública, né? A gente precisa ter uma saúde pública e a gente precisa o quê? Uma redistribuição da desigualdade de terras, né? Uma reforma agrária. Por quê? Porque uma reforma agrária nada mais faz do que alavancar a economia, né? Você distribui a terra, distribuindo a terra, isso gera trabalho, e gerando trabalho, isso gera produção. Numa visão, muitas vezes, direita, não, há uma ênfase grande sobre o conceito de igualdade sobre a propriedade privada, né? Olha, a propriedade privada é sagrada, não importa se não foi fruto do meu trabalho, se foi o fruto do trabalho do meu avô, não importa. O que importa é que eu herdei o patrimônio da minha família. Então, esse é uma disputa presente hoje. São duas concepções completamente diferentes, né? Inclusive sobre o papel de algumas categorias. Será que a educação pública ela é melhor ou caberia ao Estado privatizar e entregar vouchers para aqueles que precisam de saúde e educação, né? Então, se vocês abrirem um editorial de qualquer revista, vocês vão ver essa disputa entre privatização, estatização e sobre as questões da propriedade privada. Hoje é quase um consenso, pessoal, quase um consenso que a propriedade privada é uma instância sagrada, né? Ainda que a gente tenha um movimento de reforma agrária, o que é o movimento de reforma agrária no Brasil? É a utilização de terras improdutivas, né, para aqueles assentados. Então, o movimento tem perdido muita força desde 2016 para cá, mas é a possibilidade de assentar terras improdutivas, né, com todos os seus problemas. Terra produtiva é inconcebível. Vai lá um grupo invadir um campo de soja, por exemplo, para ver como que o setor jurídico vai agir, né?
Então, grande parte da reforma agrária está vinculada ao conceito de terras improdutivas, né? Lembrando que grandes nações já fizeram reformas agrárias, isso é um aspecto bastante interessante. O próprio Estados Unidos, né, fez uma política de reforma agrária no país, que é uma coisa muito interessante quando a gente analisa essa concepção. Redistribuindo terras, né, como possibilidade de alavancar a economia. O Brasil, entre aspas, fez uma reforma agrária no século XIX, principalmente no sul do país. Só vocês analisarem, por que o sul do país é a região que mais tem pequenos produtores rurais e com nível de alavancagem substancial? Porque o governo brasileiro, na época, uma colônia, para atrair mão de obra qualificada para o Brasil, inclusive com uma tentativa de delimitar fronteiras com o Uruguai, né, na verdade com a Argentina e o Uruguai, ocupou aquela região do sul. E o que o Brasil fez? Ele fez uma política de reforma agrária naquela época, designando parte das terras que era dele para famílias que vieram, geralmente os colonos da Alemanha, da Itália, para o sul do Brasil. Né? Então, é um aspecto bastante interessante do ponto de vista histórico. Imaginar que a colônia brasileira deu terra de graça para estrangeiros, para que esses estrangeiros se alocassem no sul do país. Né? Obviamente que hoje é uma situação complicada, porque quando a gente tem propriedade privada, alguém se assume como um dono, né? E essa pessoa não quer redistribuir aquilo que foi fruto do trabalho dela. O grande ponto é saber o seguinte: seria, pois, a herança uma justificativa da propriedade privada? Tudo bem, você construiu com o esforço do seu trabalho, mas e a herança? O que é herança? Qual o mérito na herança? Se a gente está falando de uma igualdade de oportunidade fundamentada no mérito, qual que é o mérito da herança? Você nascer de uma gozada de ouro, né? Você não fez nada, teu pai fez tudo. E por que você vai herdar tudo do teu pai, sendo que você não trabalhou? Cadê o mérito nesse processo? Então, assim, até dentro de alguns liberais de direita, há um conceito, mas isso perde força, de que propriedade privada é uma instância sagrada, mas a herança, ela carece de um sistema de redistribuição. E como é que se faz redistribuição pela herança? A partir da tributação. Então, por exemplo, grandes nações nórdicas. Como é que funciona o tributo sobre a herança em grandes nações nórdicas? Não é igual no Brasil. Aqui no Brasil a tributação é 4, 5% sobre a herança. Então, meu pai, por exemplo, trabalhou a vida inteira, eu não fiz nada, meu pai vai falecer, vai transferir para mim o patrimônio dele. Eu vou pagar 4, 5% para o governo. Em grandes nações, por exemplo, né, pegar o caso da Suécia, Finlândia, que são sempre os modelos, Noruega, que são sempre os modelos que a gente usa, né, como referência de Estado. A tributação sobre a propriedade privada, sobre a herança, pode chegar a quase 70% do patrimônio. E qual que é a lógica disso? Olha, isso não foi fruto do seu trabalho, isso foi fruto do trabalho de outra pessoa, né? Você vai ganhar com isso? Vai, mas não 100%. Então, o Estado tributa isso, e ao tributar a herança, teoricamente, redistribui a partir do papel do Estado em políticas redistributivas, né? Então é interessante ver que, por exemplo, essa ideia de um sistema de gestão que redistribui a partir da tributação está muito presente nos países nórdicos, né? E o Brasil, nesse aspecto, é uma anomalia. Por quê? O nosso sistema tributário, ele é um sistema tributário regressivo. O exemplo mais simples disso, não sei se vocês sabiam, mas, por exemplo, se o Neymar pega o jatinho dele ou uma lancha, ele está pagando R$0 no imposto sobre o IPVA. Agora, por exemplo, se a minha ajudante pega a moto dela, ela está pagando IPVA todo ano. Então, como é que pode um trabalhador que compra uma moto paga IPVA e quem tem um jato não paga um IPVA sobre um jato, pessoal? Estou falando de um jato mesmo, não um jato da água de lavar moto, não. Né? Então, assim, é um aspecto muito complicado do nosso sistema tributário. O nosso sistema tributário hoje no Brasil, ele é um dos mais desiguais do mundo. Não é por isso, não é por menos que o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo, né? Porque nós temos um sistema tributário regressivo. Eu gravei uma videoaula sobre isso também, aí vocês podem, quem quiser assistir na aula isso foi na aula de administração, sabe? Eu acho que é sobre o papel do Estado, a neutralidade do Estado lá. Que eu vou analisar, eu mostro o sistema tributário no país aí.
Pessoal, algum comentário com relação a esse ponto? Daniel, Opa, tô ouvindo. até que não, por enquanto não. Beleza? Ah, deixa eu falar então. Como estratégia de sair fora desse, um exemplo, será? Eu não sei se cabe o sistema aí do norte aí. É um exemplo. O pai está com uma certa idade, ele pode automaticamente transferir, fazer uma venda de metade dos bens para o seu filho? Isso aí, na verdade, diminuiria, né? Sim, sim, você tocou num ponto interessante. Você está perguntando como é que funciona lá fora esse tipo Isso. de ação, né? Pô, eu sei que meu pai vai falecer, um exemplo. Bom, Uhum. moro lá fora, pô, aí eu vou dar tudo meu pai conseguiu com o fruto do trabalho dele pro Estado? Não, vou comprar isso dele. Não, Ele beleza. pode, ele pode, Claro. tipo assim, simbolicamente, na legislação, ele tá comprando, mas simbolicamente ele não tá comprando, o pai tá repassando para ele, entendeu? Não, tudo bem, mas aí você tem um acúmulo de patrimônio na sua declaração. Não, é. Eu vou comprar e como é que eu vou pagar, seu pai? Você vai pagar em dinheiro vivo? Não, um exemplo, ele faz o contrato e compra e paga. Não, pagou, beleza, vai. Então você não herdou nada, você está pagando. Não, mas é, o contrato e tudo, ele não paga, né, velho? Você está falando, você está pagando, mas na verdade é moeda de troca. Eu estou transferindo, estou falando que está pagando, mas não estou pagando, entendeu? Não, aí que está o Ou- ponto. Aí tem o fisco para isso. Então, por Ah, exemplo, entendi. como é que você vai pagar algo se você não pagou? Você entendeu? Entendi. Acúmulo de bens. Esse é o ponto, Entendi. acúmulo de bens. Hoje, por exemplo, toda transação na conta corrente, ela é feita a partir da declaração da sua poupança, da sua conta corrente e da transação bancária. Então, por exemplo, eu faço uma quebra de sigilo bancário seu e vejo que o dinheiro saiu da sua conta. Para onde foi esse dinheiro? Entendi. Né? Então, por isso que você tem que desconfiar de político que compra casa com dinheiro vivo. Entendeu? Entendi. Né? Tá fugindo do fisco. Esse é o ponto. Né? Então, assim, esse. E outra coisa, na verdade, isso é até uma cultura. Né? Claro que eu sei que, por isso que existe o que a gente chama dos offshores, que são. O que grande parte da elite faz? Ela joga parte do patrimônio dela e da herança para offshores, por exemplo, nas Ilhas Caiwan. Ou então, o que a elite tem feito para driblar isso? Ela joga parte da herança dela em fundos de aposentadoria. Então, tem mecanismos utilizados por parte da elite para tentar burlar esse sistema. Mas há um aspecto cultural também. O que é esse aspecto cultural? Olha, o dinheiro que eu estou pagando de tributo, ele está sendo revertido para o Estado que está redistribuindo para a sociedade. Então, vou pegar um exemplo muito simples. Eu já comentei com vocês aqui esse caso, né? No final de 2018, eu fui para uma universidade canadense, fui recebido lá pelos professores da universidade pública. Lá, eles pagam quase que 50% de imposto de renda. Aqui a gente paga 27,5%. Você acha que eles estão chateados em pagar 50% de imposto de renda? Você acha que eles tentam criar mecanismos para burlar isso? Não. Ele fala, eu pago 50% de imposto de renda porque eu considero que isso é justo. Eu considero justo. Porque eu estou pagando esse imposto de renda que está mantendo o sistema de saúde público, que está mantendo o sistema de educação público do meu filho, que mantém a estrutura da rodovia aqui que eu estou caminhando, que mantém o sistema de segurança. Então tem esse aspecto cultural. Na Noruega, por exemplo, uma pessoa desempregada recebe uma Bolsa Família lá, que, sei lá, quase 10 mil reais. Claro que o custo de vida é muito maior. E por que eu recebo essa Bolsa Família? Porque eu sei que tem alguém pagando isso, e é meu vizinho que está pagando. Entendeu? Então, esse senso de sociedade nesse tipo de nação, ainda que com todos os problemas, ele é muito mais internalizado. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil tem um fenômeno muito interessante. Você pergunta para uma pessoa da classe média se ela concorda com o fato dos ricos pagarem mais tributo, parte da classe média vai dizer que não concorda, que o rico não tem que pagar mais tributo. É uma coisa muito interessante. Como é que pode a classe média, que não é rica, defender o discurso do rico que se beneficia de algo que não faz parte para ela? Isso é muito presente aqui no Brasil. Pergunta para a classe média isso. O que você acha de tributar as grandes heranças? Parte da classe média vai dizer, eu sou contra. Porque se tributar grandes heranças, o empresariado do Brasil vai sair do Brasil. Ou seja,
parte da classe média defende um sistema regressivo em favor das elites. Isso é uma coisa muito interessante de se analisar. Aqui no Brasil, é um fenômeno do Brasil isso, entendeu? Então você vai, por exemplo, volta a dizer, você vai para um Canadá, que é o sonho de consumo de muitos de vocês aí, e a classe média lá diz não, hein? Eu pago os meus impostos porque eu concordo com isso, entendeu? Eu não quero dar um jeitinho aqui de... Agora, não estou dizendo que aqui no Brasil eu vou falar o seguinte, olha, bacana, tomara que o governo tribute 90% da casa dos meus pais, porque eu sei que amanhã ele vai melhorar isso na saúde, né? Obviamente que a gente ainda por cima nem acredita muito nas nossas instituições, que é um outro problema, né? Não estou dizendo que elas são boas, tá? Não estou dizendo que eu faria isso, eu estou dizendo que esse é um outro problema, né? O nosso sistema, ele favorece a gente a não fortalecer o próprio Estado, né? A desconfiar do papel do Estado. Então, esse é um ponto que a gente observa aqui no Brasil, né? E que isso cai no quarto item, que é o tema que a gente tem discutido aqui no nosso curso. E aí? Qual deve ser o papel da economia? Perdão, qual deve ser o papel do Estado na economia, que a gente vem comentando aqui? Cabe ao Estado intervir na economia em quais condições, né? A gente deve seguir a igualdade de oportunidades e sustentar a meritocracia como um lema, ou a gente deve compreender que as condições de igualdade são distintas e que o Estado deve intervir para nivelar as desigualdades? Veja que fato interessante, pessoal. É a visão filosófica que a gente tem do homem, da meritocracia, né, que vai interferir, inclusive, na compreensão que a gente vai ter do papel do Estado na maneira de regir a economia, tá? Então, é a visão filosófica que a gente tem que interfere na visão política, econômica política que a gente vai assumir aí sobre o papel do Estado. Então, são esses pontos aí bastante interessantes aí para ilustrar que é um debate infindável esse debate que a gente tem observado, né, entre direita e esquerda. Claro que tem alguns modelos mais híbridos. Então, por exemplo, tem modelos que a gente observa que tenta mesclar um pouco disso, mas numa tipificação ideal, a gente tem esquerda e direita divergindo sobre esses aspectos aí. Beleza? Beleza. Acho que alguém entrou aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Enfim, temos outras diferenças ainda sobre esses dois lados, tá? Essas duas figuras, elas vão representar esses ideais. Então, por exemplo, o Jean-Jacques Rousseau, ele vai trazer essa visão mais de esquerda hoje, e o John Locke, que vai ser o inspirador, inclusive, do Adam Smith, que nós vimos nas primeiras videoaulas ali. Então, essas duas figuras, elas reproduzem esses ideais aqui, né? Um muito mais voltado para um estado de bem-estar social, quase socialista, é possível fazer uma leitura de Rousseau de um estado socialista, e o John Locke, na época, que era uma figura liberal, que vai trazer influências numa visão hoje que a gente vai chamar de um estado neoliberal, né? Hoje a gente observa muito esse discurso. Então, por exemplo, enquanto o Estado neoliberal vai dizer que a máquina ela é inchada, que o Estado é muito grande, ineficiente, a gente vê, por exemplo, talvez numa visão de esquerda, que vai dizer, não, olha, a máquina é necessária, o Estado segue uma outra lógica, né? E que as questões das privatizações devem ser relativizadas, né? Então são duas disputas aí. Alguns fatos interessantes que eu comentei aqui durante o curso. O discurso neoliberal, ele ganhou muita força a partir do Partido Novo, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o próprio Zema, o discurso do Dória, ainda que ele esteja no PSDB, é muito próximo ao discurso do Partido Novo. Só que esses discursos perderam muita força na pandemia, né? Em que o papel do Estado se fez necessário, em escala mundial. Então, por exemplo, o Paulo Guedes comentou, olha, antes da pandemia, né? Eu tô achando que a gente vai gastar aí mais ou menos o quê? Uns 5 bilhões no máximo para combater a pandemia. O Brasil já gastou mais de 700 bilhões. 700 bilhões, tá certo? Com auxílio e essas questões todas aí nesse último ano, né? Então são visões que a gente observa sobre o papel que a gente vem discutindo aqui no curso, né?
de uma filosofia no estado de bem-estar social e liberal, e que bebem aí desses autores, sob influência, claro, também. A Revolução Francesa teve sob influência essas duas figuras e que reproduz esses modelos de se pensar o Estado aqui. Agora, tem um ponto bastante interessante, que aí chegando nas questões macroeconômicas, que é o que a gente chama do famoso tripé macroeconômico, que foi um tema quente, volto a dizer, nas eleições de 2018. Que a ideia é o seguinte, né? Numa visão liberal, a gente tem que se preocupar com essas seguintes dimensões aqui, tá? Primeiro, o Estado precisa seguir uma política de superávit primário, ou seja, as receitas do Estado devem ser maior que as despesas. O Estado não pode ter déficit, e ele não pode fazer, por exemplo, pedaladas fiscais para cobrir custos, né? Que é o que a gente chama hoje da lei de responsabilidade fiscal, ou a regra do ouro, né? O Estado, desde as prefeituras, governo do Estado, estadual e federal, tem que seguir uma lógica de superávit primário, tá? Essa é uma visão que vai fugir um pouco, ainda que a legislação não permita, talvez de uma visão mais desenvolvimentista. Pera lá, qual que é o problema da gente ter um Estado deficitário se esse déficit está sendo originário para a área de educação e saúde ou inovação tecnológica? Isso não é investimento? A gente fechar 4, 5 anos com um déficit das contas públicas, mas esse déficit está sendo oriundo para a educação, isso não é investimento? Então, essa é uma disputa, né, de discurso, aqui a gente observa. Mas o discurso é hegemônico hoje. Nesse aspecto, o que acontece? Se o Estado faz isso, ele pode ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal e dizer que ele não está seguindo a regra do ouro, né? Então, a gente tem observado aqui uma política, muitas vezes, de austeridade fiscal meio que hegemônica, sobre a ideia de que o Estado ele não pode ser deficitário. Então, as leis orçamentárias que foram aprovadas agora, nesse ano de 2021, a grande tentativa é não estourar os gastos na lei orçamentária, mantendo essa política aqui de superávit. O problema é que o superávit ele ocorre a partir do momento que a receita cai, e a receita pode cair por quebras no sistema econômico, né, por diminuição de tributação, as despesas aumentam, tá? Mas essa é uma disputa aqui. Então, por exemplo, grande parte do setor financeiro hoje vai defender o que? Olha, o Estado tem que ter um Estado superávit, e isso é importante para atrair investidor. Nem que tenha que cortar gasto em educação e saúde, pô. E se dane, o importante é a gente ter um estado com superávit, porque isso atrai investimentos, né? Do contrário, o Estado pode quebrar. Então, essa é uma disputa que a gente observa aqui, né, nesse ponto. Quer comentar alguma coisa com relação a isso daí? Ou com relação às questões que a gente comentou até o momento? Tranquilo. Beleza? Tá. Há um segundo aspecto interessante sobre essas duas visões, tá? A questão das taxas de juros, né? Hoje nós estamos vendo uma política de redução de taxa de juros. A taxa de juros, quando ela reduz, ela tem um aspecto interessante. Ela pode alavancar a economia, porque fica mais fácil para as pessoas pegarem crédito na praça. E, por outro lado, a diminuição da taxa de juros, ela tem um aspecto positivo que, além dela facilitar o crédito na praça, ela diminui as próprias dívidas do Estado, né? Porque o Estado tem dívidas ao vender os títulos, e a diminuição da taxa de juros diminui os juros sobre as dívidas dos Estados. Por outro lado, e é o que está acontecendo, né? Por outro lado, a diminuição das taxas de juros também pode implicar numa pressão cambial, já que, com taxas de juros baixas, partes do setor financeiro deixa de colocar dólares no país, e isso aumenta o quê? Isso deprecia ainda mais a moeda brasileira, ocasionando pressões inflacionárias, né? Então, isso é muito complicado, essa fórmula, né, da taxa de juros. Mas, de um modo geral, a gente via, né, que numa visão liberal, a taxa de juros não tinha um peso muito grande no discurso, e numa visão mais desenvolvimentista, as reduções da taxa de juros eram uma defesa. Na prática, o que aconteceu é o contrário, né? Na prática, os governos, por exemplo, da esquerda,
mantiveram altíssimas taxas de juros, e a gente está observando agora um governo de direita com baixíssimas taxas de juros, né? Mas é para ilustrar as visões, muitas vezes, entre esquerda e direita sobre taxa de juros. Mesmo aspecto sobre o Banco Central, né? O Banco Central é o órgão regulador da economia, né? Que influencia, por exemplo, na taxa Selic, que nós vimos, né? No controle da inflação, no controle cambial. Então, há uma disputa, numa visão liberal, de que o Banco Central ele deve ter autonomia perante os governos, né? E numa visão desenvolvimentista, não. Olha, o Banco Central ele tem que estar atrelado às políticas monetárias. Recentemente, o Senado aprovou uma lei que dá autonomia ao Banco Central, né? E o mercado financeiro aplaudiu isso. Bacana, agora o Banco Central não mais viverá de chantagens políticas. O problema é que, tratando-se de política, nenhum governo vai entregar uma política monetária crucial para o processo eleitoral para um grupo técnico, né? E a gente tem que questionar também até onde esse grupo técnico é neutro, né? Até onde esse grupo técnico está atendendo interesses e quem são os interesses numa política do Banco Central, tá? Lembrando que nós estamos falando o quê? Controles de inflação, controles de taxa de juros, controles de câmbio. Quem já assistiu a videoaula de câmbio, que encerra hoje, a relação cambial ela tem um aspecto fundamental, que nós estamos falando sobre o câmbio, sobre a questão do emprego num país. Então, por exemplo, um câmbio muito valorizado ou um câmbio muito desvalorizado, isso pode aquecer ou desaquecer, por exemplo, um setor como turismo ou um setor como exportação. Eu comentei na videoaula anterior o que acontece quando a gente tem um câmbio muito valorizado. Por exemplo, o que acontece quando o real está muito valorizado? Quando eu consigo comprar $1 por R$ 1,40. A tendência é que as exportações do Brasil todas caiam, porque aumenta o custo produtivo, ele tem um valor X, né, igual você falou, e quando o dólar tá baixo e tá comparado ao real, ninguém vai exportar. Ninguém vai exportar. E é o que acontece, a gente diminui a exportação, correto? Para o empresariado local, quando a gente... e aí tem um fato interessante, diminui a exportação, né? Mas isso traz um aspecto positivo. Qual que é o aspecto positivo? Isso facilita o quê? A entrada de produtos para dentro do país. Se o câmbio está muito valorizado, você, enquanto consumidor, você vai comprar de fora também, não vai? Você pode comprar um tênis Nike Shox Sim. pagando R$1,40, você pode comprar uma roupa da China no Alibaba. O que a gente faz com a demanda interna? A gente aumenta a oferta de produtos no país, não aumenta com câmbio valorizado, em tese? Aumentamos a oferta. Aumentando a oferta, o que a gente faz muitas vezes com a inflação? Um câmbio valorizado. Oi? A inflação aumenta. Por que ela aumenta se eu estou aumentando a oferta de produtos no mercado? Se a gente aumenta a oferta, o que acontece com os preços dos produtos de um modo geral? Aumenta porque você aumenta a oferta. Então você tem uma diminuição da demanda, né? Se a oferta aumenta, a diminuição da demanda cai, o que o empresariado faz quando ele não está conseguindo vender? Ele para. Ele para, mas antes dele falta parar... produto no mercado, e faltando produto no mercado, a tendência, quem tem a disponibilidade do produto, vai aumentar o preço. Sim, só que está acontecendo um fenômeno contrário. O que nós estamos falando? Com o câmbio valorizado, aumenta as importações. Aumentando as importações, em tese, o que nós temos? Mais produtos circulando no mercado. Sim. Se temos mais produtos circulando no mercado, o que acontece com o preço dos produtos no mercado? Não, aí os preços vão abaixar, na verdade, né? Exatamente. E isso serve muitas vezes, em determinados momentos, para controle inflacionário. Quando a gente tem um câmbio muito valorizado, em determinadas condições, isso pode trazer o quê? Um aumento da quantidade de produtos externos para dentro do país, diminuindo o fator inflacionário. Foi essa a estratégia do Plano Real, 94 a 98. O câmbio estava tão valorizado que eu comprei uma guitarra dos Estados Unidos pagando R$1, pô. Quanto que eu faria isso hoje? Né? E qual que foi a sacada do governo em 94?
câmbio muito valorizado em uma enxurrada de produtos chineses, por exemplo, importados para dentro do Brasil, resolvendo um problema de abastecimento. Só que aí tem um aspecto. O que acontece com o empresariado brasileiro quando ele começa a ver que o câmbio está valorizado e que está entupindo de produtos exteriores do exterior para dentro do país? Ele vai quebrar, né? Ele Vai quebra. parar. E quando ele quebra, o que acontece? Desmantela a indústria nacional. Desemprego. Foi o que aconteceu em 98. Tá? Foi o que aconteceu em 98. Por outro lado, a gente tem outro aspecto problemático. O que acontece quando a gente tem um câmbio super desvalorizado, que está acontecendo hoje? Aí, estimula todas as exportações do Brasil, né? Estimula as exportações do Brasil. Mas, por outro lado, o que acontece com aqueles produtos que precisam de insumos? Igual, por exemplo, você que compra tecido da China. O que acontece? Você está pagando quanto no tecido? Vai aumentar tudo. Vai aumentar. E o que você está causando? Um problema inflacionário. Inflacionário. Né? Então, assim, ou seja, não existe a fórmula ideal. Então, você puxa por um lado, a corda vai para o outro, e assim vai. Então, é essa a lógica a todo momento do câmbio, né? Que um câmbio muito valorizado ou muito desvalorizado, ele sempre está trazendo pressões inflacionárias, ele sempre está afetando os setores da economia. A diferença... Oi. Se fosse eu, um empresário, que o dólar e o real tivesse 1 por 1, eu também ia investir, colocar o dinheiro lá fora, porque a esperança é aumentar de novo o dólar ficar valorizado, e depois de um aumento eu ia pegar o dinheiro de volta. Exatamente. E o que você está fazendo para a sua nação? Eu tô quebrando a nação. Você está jogando contra. Então tem ponto negativo e positivo. Sim, agora aquele negócio, quem compra esse discurso de patriotismo? Vamos falar a verdade. Quem compra esse discurso de nacionalismo? Ninguém. Tem gente que compra, tem gente que vai pra rua defender isso tudo aí, né? Agora, o ponto é saber o Eu acho que seguinte. na prática mesmo. O ponto é saber o seguinte: se o negócio dela tiver na reta, será que ele vai sacrificar o negócio pro bem da nação? Esse é o ponto. Será que ele vai diminuir os preços para evitar uma pressão inflacionária, sabendo que vai ganhar menos? Né? Então, assim, esse é um discurso bastante interessante quando a gente vê. Do ponto de vista esquerda e direita, de um modo geral, a esquerda muitas vezes vai dizer o seguinte: olha, as metas inflacionárias, elas não necessariamente são prioritárias e o câmbio deve ser controlado. Numa visão liberal, o câmbio, ele muitas vezes é flexível. Só que aquele negócio, sob determinadas condições. Então, numa visão liberal, igual, por exemplo, do Paulo Guedes, o câmbio bateu aí 5,8, o governo teve que intervir, porque a pressão inflacionária começou a ficar gigante, né? E tudo vai estar relacionado a quem interessa. Se a gente não tivesse numa pandemia, o dólar tivesse a 5,8 e eu tenho uma empresa de turismo, sei lá, Salvador, Rio de Janeiro. Quantos estrangeiros não virão para o Brasil com dólar a 5,8? A gente vai ter uma invasão de estrangeiros no Brasil. Isso é verdade. Vai ter um acúmulo enorme. Então, com por exemplo, um dólar, é um exemplo. Se ele vir com 50 dólares, ele faz muita coisa no Brasil. Sim, e aí você imagina o cara vem para cá com $2.000? 2.000, 5.000, 10.000, né? Para fazer turismo? Então, assim, aí que tem aspectos. Enquanto tem gente perdendo, tem gente ganhando. Então, esse é o ponto, né? Por outro lado, eu que gosto de vir com os meus filhos para Miami todo ano fazer compras, né? Não é o meu caso, obviamente, né? Com $1 a R$6, o que eu faço? Eu não posso viajar para Miami mais. Claro que se eu for da elite, eu vou e que se dane, né? Mas eu digo o seguinte, parte da classe média que fazia suas compras em Miami, acabou esse sonho de Miami. Muitos de vocês que compravam pelo Alibaba não estão comprando mais, né? Então, esses são aspectos da taxa de câmbio e que a todo momento está relacionado com taxa de juros e inflação. Foi o que a gente viu ali na última videoaula. E isso está relacionado o quê? Com políticas econômicas. A questão é que é muito difícil hoje a gente separar essa ideia de PT e PSDB, ou esquerda-direita, né? Esses dois partidos estão perdendo força, né? Esquerda-direita. Porque muitos desses partidos, eles mesclam parte dessas políticas econômicas, né? Muitos desses partidos ainda ficam muito presos nessa ideia de superávit, porque a legislação exige e tudo mais. Mas há visões diferentes entre eles ainda sobre esse aspecto, né?
E principalmente sobre essa ideia da política tributária que eu estava comentando. Enquanto muitos liberais consideram a política tributária como um aspecto mínimo, a grande parte da esquerda considera a necessidade de repensar a política tributária no Brasil, né? Uma política tributária mais progressiva. Então, a todo momento, aquele debate. O estímulo vai estar onde? Vai estar na oferta ou na demanda? Grande parte da visão liberal nós temos que favorecer para o empresariado, porque são eles que geram emprego. Talvez uma visão desenvolvimentista vai dizer, não, a gente tem que estimular a demanda, porque é a demanda que condiciona muitas vezes a oferta. Né? Ainda que a gente saiba que hoje não dá para governar sem mesclar esses dois lados. Né? Ou seja, alguém da esquerda que quer chegar no poder em 2022 não vai chegar em 2022 se não fizer um pacto com o empresariado, se não propor aqui algumas visões liberais de interesse do setor empresariado. Né? Por outro lado, também alguém liberal sabe que se colocar na cartilha liberal no limite, isso pode ter um custo político gigantesco, né? Já que isso pode gerar o quê? Um arroncho salarial, que diminui a renda da população e que isso interfere nas eleições. Mas, enfim, nós estamos mostrando aqui visão liberal, visão desenvolvimentista, que é a agenda política aí de qualquer editorial que vocês forem ler. Mas isso não escapa a um aspecto inerente que nós estamos discutindo, que é o nosso sistema capitalista, né? O que nós temos aqui no nosso sistema capitalista, tá? Fiz questão de trazer aqui. O FMI, Fundo Monetário Internacional, observou, analisando 53 países, entre 1975 a 97, nós estamos considerando aqui uma diferença aqui de mais de 20 anos, né? Foram mapeados 158 episódios de crise cambiais e 54 crises bancárias, né? Mostrando que o nosso sistema capitalista, as crises são aspectos inerentes. Então, o que a Argentina viveu em 2000 e 2001, o que nós vimos em 2009, 2011 na Europa, 2009 nos Estados Unidos, o que a gente está vendo no Brasil, o que está por vir, são constantes crises cíclicas do capitalismo. É uma coisa inerente do nosso sistema. Não é exceção, tá? Esse é um ponto interessante. Quando a gente analisa a história da economia, não é exceção. As crises do capitalismo, crises cambiais, crises bancárias, financeiras, né? São processos históricos, inerentes. Claro que tem algumas que são de grande impacto, né? Igual a de 1929, por exemplo, no mundo, né? Que é um exemplo, a crise do petróleo em 72, 73, a de 2009 nos Estados Unidos e depois na Europa, né? Mas essas crises são inerentes ao nosso sistema econômico. Por quê? Por que as crises são inerentes ao nosso sistema econômico, pessoal? Veja que nós estamos falando esquerda e direita sempre disputando o poder, né? Teoricamente. Mas por que elas não conseguem resolver esse problema, esquerda e direita? Ou resolvem durante um período da história? Os fatores são incontroláveis, né? Às vezes pende para um lado, pende para o outro. Aí não tem como você não tem uma previsibilidade. Você pode ter uma certa porcentagem estatística, mas às vezes também foge da estatística também, né? Sim, e o que causa essas crises aí? Nós estamos falando de 158 episódios de crises cambiais aí, durante um período aí de 40 anos. O que causa essas crises? Já que nós estamos a todo momento correndo atrás do rabo, né? Política econômica monetária, se a gente for analisar bem, a política. Oi? A política. Qual o papel que cada país assume politicamente? A política é o maior fator disso. É que nem um exemplo, Estados Unidos. Se for comparar Estados Unidos, China, Brasil e Japão, você pode observar que às vezes você tem épocas anuais aí anuais não, você tem às vezes períodos aí que cada um assume um modelo. Uhum. Então nem sempre os modelos eles são iguais. Imagina se o mundo inteiro trabalhasse um modelo só. Será que resolveria o problema? O Christopher comentou aqui que é o Estado tentando controlar a economia.
Beleza, por que ele não consegue nunca? Ou melhor, consegue em alguns períodos, e aí entram novas crises, e essa oscilação entre esquerda e direita perpassa a história recente da democracia aí. Por quê? Por que a gente não encontra um modelo que resolve os problemas? É porque o mundo inteiro não segue o modelo, e às vezes eu seguir um modelo para o Brasil vai ser benéfico, mas entre aspas, para um outro país que é o contrário, vai causar na verdade, um grande problema, uma crise para ele. O exemplo, você citou a crise aí você citou a crise aí que liberou quando um real tá valendo $1. Uhum, Não trouxe uma crise a curto prazo, foi bom, né? Foi bom para o Brasil, uhum, mas a longo prazo isso aí quebrou várias pessoas. Ô, uhum, Daniel, eu acho que uhum. essa questão mesmo da oscilação do valor do dólar, por exemplo, com o real, porque igual você falou, o dólar um por um. O que a pessoa pode fazer é muita coisa. Ela pode mandar o dinheiro para fora, ou ela pode passar a importar. Então, eu acredito que essa, igual o João falou, por uma medida, te deixar fazer várias coisas e traçar vários caminhos, não tem jeito de controlar o que vai acontecer. Acho que aquela frase, né, na prática, a teoria é outra. E aí tem um ponto seguinte, né? Efetivamente, o ponto é o seguinte: então nós vamos viver um sistema repleto de crises econômicas? Como é que é, Daniel? Não, até que Então, não, Daniel. Porque é o seguinte, cada nação busca o melhor para si, se for das outras. não, Só que aí perfeito, você tem a moeda de troca, né? claro, mas por Você tem exemplo, a moeda dentro de de uma. troca. Opa, se é, eu vou me beneficiar, mas para me beneficiar, eu tenho que estar junto com um ou dois países. sim, sim, vamos pegar, por exemplo, o caso do Brasil, né? Por exemplo, o caso do Brasil, as crises que a gente passou. Entre a esquerda, entre a direita, entre alguém falando que é dos dois, o ponto é, a história tem mostrado que as crises são inerentes. Como é que a gente lida com essas crises inerentes, então? Ou provavelmente pode acontecer, daqui a 10 anos vir uma crise e devastar o teu negócio. E aí, como é que a gente lida com isso? Será que o problema está na esquerda, na direita, ou o problema está na lógica do sistema capitalista? Ah, não, se a gente for analisar o que é o capitalismo, eu acredito que o que trouxe crise, na verdade, foi a esquerda e foi a direita. Foi, às vezes, decisões mal tomadas, né? O que, É. que não tem outra lógica. Se você for seguir o capitalismo certinho, se imagina bem, se tudo fosse apenas um modelo, Uhum. tudo seguisse apenas um modelo. Aí, ou seja, como os países não seguem apenas um modelo, mas eu acredito que é o papel fortemente da política, a política que realmente que traz essas crises aí, por decisões mal tomadas. Não que sejam mal tomadas, né? Uhum. Tem tudo um interesse, né? Sim, sim. O que Aí- está debaixo desse interesse? Por quê? Por que eu vou quebrar o país? Vou quebrar o Sim, país porque, não, vou quebrar o país porque eu vou encher sim. a caixeta de dinheiro e guardar lá no fundo de casa e pronto. Hein? Uhum. É o que mais acontece. Aí você tocou no ponto fundamental. O que move um sistema capitalista ou qualquer outro é a natureza humana. E se é a natureza humana que corrompe um sistema, então esse sistema está sempre fadado às crises. Sim, sim. Exatamente, ué. Esse é um ponto. Se a gente fosse analisar um modelo ideal, no modelo ideal capitalista, quando você começa a crescer demais com a sua loja, o que você faz no modelo ideal capitalista? Vou ampliar, se eu tenho uma loja, estou começando a crescer, opa, eu vou fazer mais uma, duas ou três, e se Aí você já, persistir com isso, aí você já está arrebentando o sistema capitalista, você já está arrebentando. Você já começou errado. Você cresceu uma, duas, três, tá. Só que chega uma hora que você começa a quebrar seus concorrentes. O que você está fazendo com o capitalismo? mas aí é que tá, né? Aí é que tá. O grande problema é que ninguém olha o lado do outro, né? Não, beleza, aí que está o ponto. Se eu não olho o lado do outro nesse sistema capitalista e assumir essa posição que você está comentando, não estou falando que você está errado, estou dizendo essa posição que é natural, o que nós Sim, estamos fazendo? Nós estamos arrebentando com a oferta e demanda. sim, Nós não estamos gerando crises no próprio sistema? sim. Então,
Como é que a gente resolve isso? Aí que entra um aspecto bastante interessante, né, das crises de 29, 2018, né? Alguns teóricos, aí eu vou trazer uma visão agora bem socialista, né, bem de Marx sobre o aspecto, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, o que são as crises do capitalismo? São crises ocasionadas por superprodução, por avanços tecnológicos e por especulações. São esses três fatores de um modo geral, e claro, tem a questão da pandemia agora, né? Mas são esses três fatores que causam crises no capitalismo. O que é a superprodução? A superprodução é o seguinte: a gente começa a produzir, você começa a fazer dinheiro com roupa, eu também e tal. Só que chega uma hora que a quantidade de roupa produzida vai exceder a quantidade de roupa de consumidores. O que acontece? O empresariado quebra, quebrando, ele gera desemprego, porque ele para de contratar. Parando de contratar, as pessoas param de consumir, parando de consumir, a gente para de vender, parando de vender, a gente quebra mais empresa e entramos numa crise do capitalismo. Ou seja, o desequilíbrio entre oferta e demanda, que nunca existe, entre aspas, gera crises. Veja que coisa louca. Quanto mais o empresariado quebra, mais ele demite. Quanto mais ele demite, menos pessoas consomem. Quanto menos pessoas consomem, mais eles quebram. Então, olha o ciclo de quebra. Então, um efeito, por exemplo, é uma superprodução. Então, do ponto de vista histórico, sempre entre períodos de pós-guerras, de sucessivos crescimentos econômicos, vem recessões. O que aconteceu com os Estados Unidos em 2007, 2008? Um crescimento avassalador nos últimos 7, 8 anos, que chegou no quê? Num processo de superprodução, somado especulações financeiras que quebrou. Agora, um outro aspecto complicado, avanço tecnológico. Vamos analisar o caso da Uber, tá? A Uber foi uma revolução tecnológica, correto? Vocês conseguem pegar um aplicativo de qualquer lugar do mundo, pagando bem mais barato, né, do que um táxi. Isso é fantástico. Nós conseguimos ofertar um produto mais barato, né, aumentando o consumo. População satisfeita, consumindo mais, a Uber aumentando a oferta com mais novos carros na praça. O ponto é, esse avanço tecnológico ele tem data prevista. O que vai acontecer a partir de 2030, 2040, principalmente com 5G? Quem vai pilotar os carros da Uber? Quem serão os motoristas da Uber a partir do 5G, possivelmente? Robô. Carros autômatos, correto? Sim. O ponto é, quando a gente começa um avanço tecnológico com carros autômatos, para onde vão os motoristas da Uber hoje? Vão trabalhar onde? Ô, Daniel, não sei nem pra onde é que vai, porque, por Aí, exemplo, aqui, alô, Daniel, assim, pode falar, o Davi. o João até sabe, a cidade vizinha aqui, Pompéu, tem uma grande produção de cana-de-açúcar. E quando, antigamente, vinha ônibus do Nordeste, ônibus e ônibus para poder colher a cana. Hoje em dia, é uma pessoa só que comanda a máquina. Então, você tem o emprego informal, assim, né, digamos assim, esse emprego que não exige uma formação, já está sendo ocupado por máquina, como curral também. Hoje em dia tem a ordenha carrossel, que a vaca entra e sai, ninguém põe a mão nem nada. Acho que fica até difícil saber para onde que os motoristas vão. Perfeito. O ponto é, os motoristas fora do mercado... Ah, perdão, alguém ia comentar alguma coisa? Pode falar, era eu. O que eu ia comentar é o seguinte, os motoristas da Uber não vão pilotar Uber mais. O que os motoristas da Uber vão fazer com o dinheiro que eles recebiam da Uber, da corrida? Eles não vão ter mais esse dinheiro. Como é que eles vão consumir? Aí entra em declínio, né? Mas eu Exatamente. acredito ainda, Daniel, que você citou esse exemplo da Uber aí. Na verdade, para a Uber, para ela colocar carros automatizados, a questão é, será que ela vai investir em carros automatizados que aceitam o sistema 5G ou as locadoras que vão adquirir esses carros, por quanto que vão alugar? Será que vai compensar? Do ponto de vista lógico, com certeza, você tem um carro alugado, ou sei lá, uma frota comprada que seja, sem funcionário e com uma demanda de transporte, isso é uma coisa, tudo leva a crer que vai funcionar. Você tocou num ponto importante. Qual que é o ponto importante que você está dizendo? É a questão, como é que eles vão lidar com o custo do carro, né?
Isso, é isso aí. Que provavelmente eles vão encontrar um caminho, seja por um sistema de leasing, né? Que é um aluguel do aluguel, né? Então, que é um aluguel do aluguel. Mas você imagina uma frota de carro, que você vai prestar um serviço que você não tem custo trabalhista mais sobre isso. Olha o potencial desse negócio. Se a gente for analisar bem, é um outro fator. Mas será que até lá, você acha que a maioria não vai ter um carro, uma moto? São várias variáveis, entendeu? A minha hipótese é o contrário. É que a gente mora em Sete Lagoas, vai morar em BH, mora no Rio, na Zona Sul. Você vai morar num apartamento que não tem garagem. Ô, Daniel, Oi. eu concordo com a sua ideia. Não sei quem que eu tava conversando há pouco tempo falou que foi para algum lugar da Europa e que lá em alguns, tá em teste, mas em alguns lugares, você, por exemplo, o carro é como um serviço. Você pega ele aqui, põe seu cadastro lá e pode deixar ele onde é que for, que tem um ponto cadastrado, né? Óbvio. E outra pessoa pega o carro e vai para onde ela quiser e deixa o carro lá e outra pega. Então o carro deixa de ser uma propriedade e passa a ser um serviço. Sim. O ponto é o seguinte: eu estou pegando o exemplo da Uber, mas a gente pode avançar para outros. Vamos pegar a categoria de professores, acho que é o João que tinha comentado. Vocês acham mesmo que a profissão de professor vai existir hoje com um professor dando aula para 30 alunos ou um professor dando aula para 350 alunos, graças ao trabalho remoto ou terremoto, como vocês quiserem chamar? Para onde vai esses professores? Ou eles vão para consultoria, criar suas próprias empresas e trabalhar, né? Ou é o tal negócio, né? Ou você se adequa ao mercado ou o mercado te engole. O ponto é o seguinte: o que nós estamos observando em escala mundial? Vamos falar de números. O número de emprego formal está só caindo. O que nós estamos tendo? Subempregos. Né? Se vocês imaginarem, pessoal, que se vocês entrassem num banco no Brasil, na década de 90, se vocês entrassem num banco no Brasil na década de 80, tudo era feito com funcionários. Pra você pegar dinheiro, o funcionário sacava na sua mão. Até na década de 90, o sistema de cartão de crédito ele era escasso. Né? Cartão de crédito era escasso, cheque era um sistema mais complicado um pouco. Hoje, você pega o caso da China, as pessoas não estão nem usando dinheiro mais. Né? Por causa daquele sistema criado lá pelo grupo do Alibaba. Né? Nem estão usando dinheiro mais. Sem imaginar que eu não tenho dinheiro na minha carteira há anos, quase. Tudo cartão, tirando ainda mais agora na pandemia. O ponto é, para onde foram os funcionários do setor financeiro? Demitidos. Né? O que nós estamos observando é que os avanços tecnológicos, eles tendem a gerar crises econômicas. O ponto é, vocês comentaram a produção da cana de açúcar aí, a mecanização da soja e assim vai. Com o avanço tecnológico, para onde irão os empregos? Aí é um discurso, né? Não, novos empregos surgirão, que a gente nem pensa ainda, né? Quem poderia imaginar o motorista da Uber? Antigamente não existia, mas esse motorista da Uber estava onde antes, pessoal? Estava trabalhando de carteira assinada, no emprego. O ponto é que os avanços tecnológicos, eles tendem a gerar crises econômicas. Por quê? Porque você passa a ter uma oferta de produtos e como é que você vai lidar com a demanda se a pessoa não tem emprego? Então tem alguns analistas, eu até comentei aqui, eu acho que com vocês, que dizem o seguinte, que é provável que num futuro não muito longínquo, o governo, o Estado, tenha que dar dinheiro para a população. Dar dinheiro. Porque senão a população não vai consumir mais. E se a população não consumir, como é que a gente vai movimentar um sistema de consumo, que é o sistema capitalista? Considerando o avanço tecnológico no ritmo que nós estamos. Né? Considerando que você vai ter um serviço hoje. Imagina hoje que você vai no supermercado, você tem funcionários embalando e tudo te atendendo, sabendo que daqui a pouco você vai comprar tudo pelo celular. Tem amigo meu que nunca mais foi no supermercado, mora em São Paulo, o cara não tem tempo, ele nunca mais foi no supermercado, ele compra tudo por aplicativo. Ele não sabe nem selecionar fruta. Né? Imaginar que um sistema bancário, um sistema educacional, um sistema industrial vai ser substituído por algoritmos. Né? O caso da engenharia. O que está acontecendo com a engenharia? Por exemplo, mais de 50% das pessoas formadas em engenharia não trabalham com engenharia. Ah, tudo bem, é porque aumentou o número de vagas, verdade. Mas, ao mesmo tempo, diminuiu a oferta de vagas. Aumentou a demanda, aumentou a oferta de mão de obra no mercado e diminuiu a demanda. Né? A gente passa por processos de desindustrialização.
Não estou falando isso para daqui a 2, 3, 20 anos. Estou falando daqui a 150, 200, 300 anos. Imaginem esses avanços tecnológicos. Fora as crises de especulação financeira. O que é uma crise de especulação financeira? Há um setor financeiro que quer colocar dinheiro, igual vocês brincaram aí, onde dá a maior taxa de juros. O que acontece quando um grupo de investidor tira dinheiro de um país? O que acontece com esse país, muitas vezes? Quebra. Quebra por quê? Falta dólar no país, sofre uma pressão inflacionária gigantesca, o país muitas vezes quebra. Então, as especulações financeiras são fatores que geram crises econômicas, né? Então, por exemplo, eu comentei aqui no curso, né? A gente pode atacar o dólar enquanto investidor. Isso é crime, eu sei, mas isso é o que acontece. Como é que a gente ataca o dólar? A gente vai, compra muitos dólares, né? Por exemplo, numa região ali, igual o Brasil, e aí a gente sabe que, por exemplo, em 2022 vai vir um candidato de esquerda para ganhar as eleições. O que a gente faz para atacar o dólar? A gente tira o dólar da praça. O que acontece quando a gente tira o dólar da praça? Tira os investimentos ou tira o dólar da praça? Começa a faltar dólar na praça. O que acontece com o dólar? Supervaloriza. A gente vende o dólar nesse processo e espera o governo intervir colocando mais dólar na praça. Atacando o dólar. Coisa que acontece a todo momento. Tem um fato muito interessante que aconteceu também. Eu lembro quando você citou aquele exemplo das criptomoedas. Tem uma criptomoeda que surgiu de meme, de gozação, né? Que é a Dogecoin. Uhum. Aí tem sempre as especulações que ela vai valorizar, não sei o quê, não sei quantos mil, que a Bitcoin ela vai cair, que vai ter uma moeda que vai ter que suprir ela. Só que, na verdade, já existem moedas para fora que são bem mais caras que Bitcoin. Bitcoin é conhecida mundialmente. Só que é o seguinte, quando eles especularam que tem até um cara que ia fazer um parque aí, não sei, uma cidade que ia pôr a moeda de Bitcoin como moeda de compra e venda. Sim. Aí só que foi uma sacada de mestre. Quando lançou, isso aí tem posições privilegiadas, né? Quando vai lançar uma criptomoeda, tem sempre aqueles pessoal que tem mais capital, vai lá e compra os tokens quando lança. Uhum. Aí eles vão lá e especulam. Ah, beleza, o cara comprou, um exemplo, 1 bilhão de token a 1 centavo. Aí quando lança que especula, todo mundo comprando, bateu 40 centavos, o cara vai lá e vende 1 bilhão de moedas a 40 centavos e ganha milhões. Depois vai e cai tudo, todo mundo perdeu o dinheiro. Isso aconteceu também. Exatamente. E fica naquela esperança, vai aumentar nada, o mercado como se diz, o mercado é cruel. Para alguém ganhar, outro tem que perder. Exatamente. E o mercado financeiro é isso que você está desenhando. O que é ações? Basicamente isso. É isso. A gente especula sobre uma empresa, a empresa sobe, a gente vende as ações, quem comprou lá embaixo, quem comprou se ferrou. Exatamente. Então, é o que o pessoal fala. O mercado financeiro, aí, claro, se alguém do mercado financeiro ouvir o que eu estou dizendo, vai dizer, é um clássico comunista falando, né? Mas o que o mercado financeiro gera de produção? Qual que é o produto do mercado financeiro? Se não uma especulação sobre moeda. Então, pode falar. Esse é um ponto interessante. Diferente, por exemplo, você produz um produto, contrata um funcionário, você está movimentando uma economia. E o que o mercado financeiro faz? Ele coloca o dinheiro, compra e tira do seu negócio a qualquer momento. Especulando sobre estimativas de valores, não sobre produção. E isso não é uma coisa de agora, né? Não é uma coisa dos últimos 50 nem dos últimos 100 anos. Então, o mercado financeiro ele não gera produto. Ele não gera valor. Qual que é o valor do mercado financeiro? Se não pessoas que estão querendo ganhar dinheiro com juros. Esse é um ponto. Não é só isso, Daniel. É só o mercado financeiro, na verdade, é o custo de oportunidade. Eles só quer ganhar. Exatamente. Só quer não ganhar. É, por exemplo, um investidor que chega para você e fala, olha, eu vou botar 2 milhões na sua loja, a sua loja vai bombar, vai virar uma franquia, você vai contratar, sei lá, 1.000 pessoas, você está ganhando, a população está ganhando e eu estou ganhando. O mercado financeiro não é isso. O mercado financeiro é o seguinte, abre teu capital, eu vou botar ali 2 bilhões na tua empresa
as ações vão explodir. Se der certo ou não, o problema é seu. O negócio é que eu coloquei 2 bilhões, quero que as ações cheguem a 3 e vou sacar o dinheiro. É o que mais acontece. Aí, claro, você pode pegar esses 3, você pode pegar essa grana, tentar capitalizar, investir e tudo mais, mas é uma especulação, não gera produção, né? Então, essa é uma crítica ferrenha a essa lógica do mercado financeiro. Agora, vai falar isso num processo eleitoral, né? Vai trazer essa crítica ao mercado financeiro num processo eleitoral. O que acontece? Né? Claro que eu sei que o mercado financeiro ele tem um peso ali com a entrada de dólares, aquela questão toda num sistema global e blá blá blá, lógico, né? Muito mais complexo do que isso. Mas é muito complicado essa lógica do mercado financeiro pelo fato de possibilitar especulações que ocorrem em escala mundial e que devastam países, né? A gente poderia contar, por exemplo, a crise financeira na Finlândia, né? Um paísinho ali de 300 e poucas mil pessoas que ficou devastado na crise de 2009 por especulação financeira, né? E assim vai, mundo afora. O ponto é, estou trazendo essa brincadeira para dizer o seguinte, no limite, quando a gente fica preso esquerda, direita, no limite, a gente está olhando para uma fagulha. Quando a gente começa a olhar para cima e a gente começa a ver esse sistema econômico, será mesmo que a saída está, muitas vezes, por políticas macroeconômicas de esquerda e direita? Né? Ou será que isso nada mais é do que ondas que oscilam em períodos históricos de esquerda e direita? Não seria o próprio sistema econômico, aí você pode ir até além, né? A natureza humana, o grande germe aí das crises do sistema. E aí, por exemplo, numa visão, volto a dizer, numa visão marxista, o Marx vai dizer o seguinte: todo sistema econômico tem dentro de si o teu próprio germe da destruição. Então, o próprio sistema capitalista ele já tem dentro de si o germe da destruição. Só que aí Marx, obviamente, vai fantasiar e dizendo que o final da história é um sistema comunista que todo mundo vai ser feliz, né? É de uma utopia iluminista ingênua, porque a história mostrou que tá mais fácil a gente explodir o mundo, literalmente, ou consumi-lo por dentro, a criar uma utopia comunista que todo mundo vai ser feliz, né? Essa é uma tentativa de um final hollywoodiano, que a história não tem mostrado sobre hipótese alguma isso, né? E que se a gente não repensar o nosso sistema econômico, efetivamente, a gente vai acelerar uma coisa que é da natureza, né? A vida na Terra, ela tende por natureza à exclusão. A gente já comentou isso em videoaulas anteriores. O ponto é, a gente vai acelerar esse processo ou não? Mas a vida na Terra, ela tem que acabar. Isso é lógico, ela tem que acabar. Não existe, até quem acredita em instâncias divinas aí sabe que a vida na Terra tem que acabar. Se Jesus vai vir pela segunda vez e separar o joio do trigo, ou se a gente já está fazendo isso, né? São interpretações, mas a vida é um recurso, né? Então ela tem que acabar. O sistema solar ele vai acabar, né? Então, inevitavelmente a vida vai acabar. Talvez daqui a alguns bilhões de anos, talvez daqui a algumas centenas de anos, talvez daqui a alguns anos, né? O ponto é esse. Mas enfim, como nós somos sujeitos históricos, até que se prove o contrário, a gente só vive uma vez. E se a gente volta em reencarnação, a gente não lembra do que a gente viveu, infelizmente, né? Ou muito pouco, quem acredita. A gente tem que lidar com a nossa realidade hoje. A nossa realidade hoje é essa, né? Temos aí possibilidades de esquerda, direita, temos conflitos da natureza humana e temos um sistema econômico que caminha para crises cíclicas. E aí, como é que a gente faz com isso tudo? Às vezes é melhor não ficar pensando muito não, né? O que vocês acham? Não, viu? Fica doido. Larga a mão, né? Já estou em atenção aqui. Hoje é sexta-feira. Ficar esquentando muita cabeça com isso, não. É bom, eu gosto disso aí. Mas enfim, eu tô brincando. Mas eu fico. Gosto de ficar muito, não gosto de falar demais, não. Gosto de ficar mais calado. Apesar de que eu já falo demais. Mas são questões complicadíssimas quando a gente começa, né, a pensar para além dessa questão, porque a solução não está numa ideia da esquerda ou da direita em 2022. Não. Claro que isso vai mudar a minha vida ou a sua, logicamente, a curto prazo. Isso vai afetar a minha previdência, a sua. Em vida, sim.
Talvez afete, né? Talvez afete uma geração, lógico. Mas pensando a longo prazo é muito complicado. As questões parecem que são mais estruturais, né? Pelo menos é isso que a história da economia tem mostrado ao longo dos tempos, né? É que, E, infelizmente, a salvação não está para ideais de esquerda e direita. Talvez uma não, salvação a curto prazo para os meus interesses. Aí tudo bem, sim. né? Aí a gente volta naquela questão, né? Aquela discussão de esquerda, direita, aquilo e tal, mas só que na verdade tudo aí, ninguém fala do germe que fica aí, que nem o bicho, ninguém fala do bicho da goiaba que fica aí cavando seus túneis, É, favorecendo a si próprio. exatamente. Exatamente. E aí, talvez, até para a gente fechar esse ponto, e talvez o nosso curso é, é até um exercício, talvez, de empatia, né? Será que não cabe a nós pensarmos também nas gerações futuras? E para não chegar num grau de abstração tão grande, é só pensar nos nossos netos, que talvez ainda não vieram, né? Será que não seria interessante a gente tentar proporcionar condições dignas que a gente teve essa oportunidade? E esse exercício de pensar no futuro, que é uma coisa que a gente não tem pensado, estamos muito viciados a uma visão imediatista, é quase que um valor ético-moral, né? Se a gente começar a pensar nas gerações futuras, com o mesmo direito que nós tivemos, talvez também com os mesmos problemas, né? Isso pode fazer com que a gente comece a repensar o nosso sistema econômico, né? E eu não estou propondo nenhum socialismo, não é isso, mas é repensar essa lógica econômica. E aí? Se a gente continuar do jeito que a gente está, isso não vai dar coisa boa, não, né? Não vai dar coisa boa. Então, nesse exercício de empatia, né? Eu sei que é muito difícil, a gente mal consegue pensar do vizinho, vai pensar em geração futura que ainda não veio, né? Mas, sei, talvez até do ponto de vista ético-moral, seria um esforço que a gente deveria refletir aí, né? Refletir. Ô, Daniel, Opa, eu não sei nem se é uma ideia de conspiração, mas eu acho que o mundo tá nessa correria, essa questão falou de questões imediatas, é uma fase até de adaptação, porque, sei lá, há 20 anos atrás, você queria conversar com uma pessoa, era o trem mais difícil, você queria obter uma informação, você tinha que ir na biblioteca, ou e fosse conversar com uma pessoa que estava longe, tinha que mandar uma carta. Hoje em dia não, pra você poder receber uma foto, pra você mandar uma coisa, tudo muito rápido. Então eu acredito que essa fase tecnológica é uma adaptação e por isso está nessa correria doida aí, nessa loucura do mundo. você tocou num ponto filosoficamente fundamental, né? Por que, que a gente corre mais do que antes? Literalmente. Os Porque números tudo é mais mostram isso. rápido. Eu não estou falando de senso comum, estou falando de fatos. A nossa geração trabalha mais que a geração dos nossos pais, e a geração dos nossos pais trabalharam mais que a geração dos nossos avós. Eu estou falando na média. Eu não estou falando do avô de vocês que morou na roça e trabalhava 12, 14 horas. Não, isso, ele trabalhava mais que todo mundo. Não estou falando dele, tá? Eu estou falando na média. A média da população trabalha mais do que antes. A média da população hoje tira menos férias do que antes. A média da população hoje tem menos lazer do que antes. Tá? Na média, na média. E por que, que a gente vive dessa forma, né? Por que, que a gente se coloca nesse tipo de situação? Sei lá, Porque eu acho que vem um pouco da ganância também. por que, que a gente, exatamente, por que, que a gente estabelece relações sempre muito rápidas? Eu não tenho dúvidas, muitos de vocês que estão aqui agora, não estou falando nessa turma, mas pode ser que tenha, está fazendo mais de uma coisa além de ouvir o que eu estou falando aqui, ou que a gente está conversando. Provavelmente está fazendo mais uma ou duas coisas, respondendo e-mail, respondendo as perguntas e respostas, estudando para outra prova. Eu acho pouco provável que esteja alguém que está só acompanhando o bate-papo aqui, sem fazer nada. Tá vendo mensagem no Facebook, lendo alguma notícia? Eu tô falando porque eu faço isso, pessoal. As reuniões que eu participo também. Mas isso mostra que a gente se colocou numa lógica extremamente acelerada, né? A pandemia colocou isso. Eu tô num ritmo alucinado aqui na pandemia, né? E aí, mas e a vida, né? E aí, qual que é o sentido da vida? É isso que a gente quer para nós? Esse é o ponto, né? Quando a gente para pensar, se a gente para pensar, é esse ritmo acelerado que a gente vai querer manter para nós? Para que isso? Né? Para pagar a conta? Ok.
né, para comprar um carro importado, beleza, se isso te faz feliz, vai lá, né? Mas e aí? Eu acho que esse é o ponto, né? Que tem vários movimentos no mundo aí, slow food e assim vai, né? Uma tentativa de repensar essa lógica acelerada, né? Da vida, né? Eu mesmo aqui, ó, já vou sair da conversa com vocês hoje, meio-dia, almoçar, 2 horas tem um fórum de tecnologia da UFSJ aí que vai ser transmitido, tem que preparar a discussão, 4 horas da tarde tem uma banca de mestrado, um rapaz que eu oriento, vou terminar o negócio 7 horas da noite, e aí? Né? Aí, final de semana, estou preparando as provas e tudo mais. A minha vida está sendo essa daí, né? Muito porque eu estou me colocando nessa situação. Não é porque ninguém está me obrigando a fazer isso, não. Esse fórum, eu que aceitei o convite, a orientação, eu que quis orientar. Então, enfim, eu não sei vocês, mas eu tenho me questionado, né? Essa noite eu fui dormir 4 horas da manhã. E para que isso? Claro que depois, hoje, 7 horas da noite, eu vou abrir minha cerveja, mas e para que isso? Né? Não sei, são questões aí, é muito singular, estou só trazendo problemas que eu tenho vivenciado aí, né? Enfim, mais uma vez, meio-dia, né? Essas conversas têm ido aí até meio-dia, né? Bem, pessoal, o curso nunca se encerra, né? São problemas que a gente trouxe aí desde o início. Finalizo aí o curso com as mesmas angústias que eu comecei aí com vocês. Alguém quer colocar alguma coisa, alguma observação? De minha parte, não. Tô pensando uma coisa meio maluca aqui, não sei o que vocês acham. Não, não, que a disciplina acabou e tal. Mas para as próximas turmas, não estou falando no próximo semestre, que também não dá tempo. Mas se eu ofertasse uma disciplina de filosofia, você acha que teria demanda aí ou não? Com certeza. Eu também Essa acho que teria, viu, Daniel? Uma optativa, logicamente, né? Claro. Com certeza. seria interessante. Ô, É. Daniel, Hum. uma coisa que o professor Irã, de Introdução à Agronomia, falou logo no início que eu comecei o curso, ele falou que a maioria dos cursos, por exemplo, medicina, tem uma disciplina de ética, e ele sente falta disso na agronomia. Eu acho que essa parte de filosofia ia suprir um pouco essa necessidade de alguma coisa para ter o raciocínio humano da coisa. A gente tinha uma disciplina de ética, inclusive eu cheguei a ofertar ela também quando eu entrei aqui. Ela era só para alimentos. Ela era só para alimentos. E era uma coisa muito louca, porque eu tinha 4 disciplinas obrigatórias. Era o único professor com 4 disciplinas obrigatórias, né? De uma certa forma, sobrecarga de tarefa, né? Aí a gente fundiu essa disciplina dentro da disciplina de administração, né? Então, alimentos ali tem administração e ética, né? Eu tenho 3 obrigatórias, então assim, eu tenho uma sobrecarga que não é pequena, mas também não é o fim do mundo, né? Mas são 3 obrigatórias. A maioria dos professores não tem 3 obrigatórias. E eu até coloquei uma optativa, sabe? Que era princípios de administração, empreendedorismo, até hoje eu não ofertei ela. Muito por causa dessas dinâmicas, né? Mas eu fico me questionando, sabe? Sei lá, às vezes o próximo semestre eu vou ver com a coordenação, né? Às vezes a gente pode ofertar uma disciplina de filosofia aí, né? Mas mais no sentido da gente filosofar mesmo, tá? Sobre essas questões da vida aí, porque a gente fica muito preso a essa questão técnica, todo esse curso, administração técnica, mercado, que é importante, logicamente, vocês estão aqui para isso. Mas será que vocês estão aqui só para isso, né? Pensar Enfim. bem, Daniel, a faculdade, se você for pensar bem, a universidade, o curso que a gente faz, porque a cada tempo que passa, a cada ano que passa, tem constantes mudanças tecnológicas, não só a questão de tecnologia, pensando mesmo em equipamentos, mas sim em, em constante evolução.
tudo baseado nos conhecimentos dos antepassados. Ah, já tem uma base aqui, o que eu posso melhorar? Não, atualmente surgiu uma variável aqui que é indiferente. Ah, mas já tem uma base. Então tá tudo, é como se fosse criando eu vou pegando o conhecimento, Deus lá de trás, eu vou formando livro, vou formando livro, vou formando livro, o que tem base, e tem condição, eu deixo, aqui não, isso aqui eu posso excluir, e a cada ano que passa, isso vai, mas a grande questão é o seguinte, a gente forma, a gente recebe só uma base, depois que a gente está formado, que a gente saiu, que você sai, eu penso assim, depois que a gente sair da graduação, ó, que a gente vê o mercado lá fora, é porque é o seguinte, nós estamos aqui dentro, nós temos ainda como consultar, né? Tem, ô Daniel, dá a mão aí e tal, dá uma força aqui, cara, tô com um problema assim e tal, você já viu alguma coisa parecida, não viu? Ah, o que você me indica? Você me dá um direcionamento? Mas depois que você sai, fica muito aquela questão do individual. E se você não fez mesmo, como se diz, se você não fez uma enciclopédia da Barça, individual sua, aí que complica, só que a grande questão é que a cada ano que passa, evolui muito, e isso se não ficar em constante em estudo, em constante adaptação, acaba que você fica muito para trás, né? E tem aquela questão também que comenta muito, igual você está falando, a questão aí dos professores, com essa tecnologia aí, se você for analisar a tecnologia, eu só vou cruzar minha tecnologia com base de conhecimento, a base de conhecimento mesmo são os professores, mas se eu conseguir fazer uma Barça aí de videoaula, será que daqui futuramente eu vou ter muito professor? Entendeu? Sim. Então tem muito essa questão, sabe? Eu acho que a gente divide, igual você falou, é bom a gente pensar. É bom a gente pensar porque a gente tem que analisar, não pensar só agora, tem que pensar no futuro também, como é que vai ser. Não é verdade, João. Não é, e eu fico me questionando, né? E você começou, e pensar sobre negócio, sobre profissão, mas pensar sobre a vida também, né? E aí, qual que é o sentido que a gente dá para além do trabalho, né? Porque grande parte do nosso discurso é trabalho. Tudo que a gente fala aqui é trabalho, trabalho, trabalho. E aí? Mas e para além disso, né? E uma outra dimensão da vida para além dessa questão do trabalho, dessa economia que a gente está inserido, né? Será que não é possível a gente pensar além dessa dimensão, né? Que somos nós, se não apenas uma engrenagem de um sistema econômico, né? Você tem razão. Se travou. Acredito também que travou. O Daniel caiu. Ele voltou aí agora. Acho que eu voltei aqui. Tinha caído, Daniel. Primeira vez que eu caí aqui, eu acho. Mas, enfim. Não, mas é isso mesmo, pessoal. Eu vou pensar nessa possibilidade aí. Se vocês, quem não formar aí, vocês me mandam uma demanda. Se alguém não formou ainda, tiver interesse, me mande. Se tiver interesse, a gente pode pensar nisso daí. Uma optativa pequena, sei lá, nem que seja 20 horas, um negócio pequeno, não precisa ser uma disciplina extensa, não. Legal, legal. Eu topo. Eu de cara já falo, topo. A gente, se vocês toparem, a gente, né, trabalha aí com uma disciplina de filosofia, mas mais para. Aí vocês escolhem, né? Dá para discutir filosofia no âmbito organizacional, mas acho que seria interessante ampliar mesmo, né? Igual a gente está tentando trazer algumas coisas aqui. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Confesso que sala de aula é muito bom,
Eu acho que não substitui o físico não substitui isso, mas foi uma experiência muito boa aí com vocês esse semestre. Felicidade de vocês aí acompanharam. Na turma de 60 foram vocês, basicamente, né? Que acompanhou aqui a disciplina. Claro que o pessoal assiste vídeo, faz parte da dinâmica. Mas foi um prazer aí estar com vocês. Trouxe um pouco de afeto nesse período de tanta desgraça, né? Nossa, que isso. Todo conhecimento é bem-vindo. Nós agradecemos muito aí, porque a gente precisa muito disso, de querer aprofundar, de querer correr atrás. E tem hora que a gente desacelera, acelera, aí você pensa, acelera, não acelera, acelera, não acelera, o freio, não freio. Mas é bom. Mas é bom, assim, tá, é bom, é sempre interessante a gente conversar com pessoa que tem bastante maturidade, tem bastante conhecimento, é mais experiente do que a gente, né? Isso é bom, agrega muito, muito mesmo. E eu que agradeço mesmo. Daniel, eu concordo com a ideia do João aí, de que a gente tem que agradecer. E todas as vezes você conversou, tirou dúvida, teve com. A gente percebe pela entonação que está disposto a explicar, a tirar a dúvida, a fornecer o conhecimento. Isso eu achei bastante interessante da sua parte. E muito obrigado. Agradeço aí também, sempre aprendizado com vocês também, vocês trazem elementos riquíssimos, então essa via de mão dupla, eu digo aí, viu, João, de mão dupla, também aprendo com vocês, por isso que eu gosto quando vocês participam, trazem elementos, né, então, do contrário, ficaria um monólogo, né, e aí de fato eu não aprenderia nada, né, só vomitaria conteúdos, né, então, a participação de vocês, ela é importante, principalmente para o meu aprendizado, né. O que vocês trazem de questões, de elementos, de experiências, é o que alimenta aí o meu saber também, né? Que também é de uma profunda ignorância, mas por outro lado também tem essa mesma sede aí de vocês aí nesse processo de aprendizado, né? Pessoal, então, muito obrigado mais uma vez e para finalizar nossas atividades, então temos aí a nossa prova aí, tá? Vou postar para a turma aí, vocês se articulam aí. E se Deus quiser, sexta-feira já fecho as notas aí. Beleza, gente? Bom almoço para vocês aí, então. Abraço a todos e a todas. Obrigado. Para você também. Até mais. Ótimo, obrigado. Você também.